Foi uma partida aceitável, mas abaixo do que poderia ser pela superioridade, pelo volume de jogo, que poderia ser traduzido no número maior de gols. Mas aí tem que finalizar mais. Agora, gostei muito. Óbvio, o Luiz Araújo é até redundante falar, né? Ele é o cara que decide os jogos. Um gol e uma assistência. Muito bem também o Jorginho. Iniciou a jogada do primeiro gol, deu passe para o segundo gol, jogando mais à frente, o primeiro homem ali, o primeiro volante. O jogo de hoje, eu vi coisas boas e eu vi coisas que me preocuparam um pouco. Mas as coisas que me preocuparam hoje, acho que podem ser benéficas no jogo com o Chelsea. Acho que é uma atuação que tem um pouco do DNA do Flamengo, quando a gente olha aquele começo de jogo, do time intenso, do time que pressiona, do time que quer ser protagonista, e que quando sai esse primeiro gol, a coisa se tranquiliza. O que o Flamengo sofreu muitas vezes foi... Eu acho que são duas estreias, para o Flamengo tem um peso maior a estreia, por tudo que o Pedro trouxe, de fato. Acho que o Chelsea talvez se abale menos com isso, né? Inclusive no estádio... No jogo do Chelsea, você tinha menos público, né? Eu acho que, de maneira geral, a gente tá vendo... Salve, nação! Vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. E o Flamengo vence o Esperance da Tunísia por 2-0. É o líder do grupo momentaneamente, né? E aquele famoso ditado popular, né? A esperança é a última que morre. Porém, hoje foi a primeira que morreu, né? O Flamengo foi dominante do início ao fim. Nossa, praticamente só fez uma defesa ali, podemos considerar difícil ali no jogo em todo. Eu acho que o Flamengo chegou em um momento do jogo ali a bater 80% de posse de bola ali aproximadamente e pouco finalizou, né? Então, o quesito de domínio amplo do jogo não refletiu tanto em finalizações, né? Mais importante que foi a vitória. 2-0, é líder do grupo. Agora o próximo jogo é o Chelsea. Vamos reagir aqui o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo por 2-0 na estreia do Mundial, que obviamente tem aquela ansiedade da estreia, sei lá o que. Porém, o Flamengo sim conseguiu vencer. Foi muito bem o Ayrton Lucas, Jorginho na sua estreia. Excelente estreia de Jorginho. E o Luiz Araújo, como sempre, decisivo. Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. Deixe seu like, me convenceu, deixe seu like e tamo junto aí na sua. Porque além da vitória, Thiago, tem que fazer mais, né? Tem que jogar bem, tem que se impor. Hoje o Flamengo poderia vencer esse jogo com mais tranquilidade. No primeiro tempo, o Esperance nem finalizou. Aliás, finalizou uma vez. Com 25 minutos, a bola rebateu na defesa, perigo nenhum. No segundo tempo saiu um pouco mais, teve até chance. O Rossi chegou a fazer uma defesa com um certo grau de dificuldade. Mas o domínio do Flamengo foi amplo, né? O jogo poderia ter um placar mais confortável. Esse roteiro já conhecemos, né? O Flamengo domina e não mata o jogo. Acho que esse foi o ponto negativo. Dominou amplamente, o adversário muito inferior. O Flamengo fez um primeiro tempo de total absoluta tranquilidade, mas acho que poderia ter vencido por uma margem maior de gols. Até do segundo tempo, quando mudou o comportamento, o Esperança saiu um pouco mais, subiu um pouco a marcação, conseguiu criar algum desconforto para o Flamengo, e aí foi quando surgiu o segundo gol, né? Quando o Luiz Araújo foi para o seu habitat, que é o lado direito, para poder puxar a bola para a perna esquerda e finalizar. Acho que o time finalizou muito pouco, por exemplo, no primeiro tempo, com todo aquele domínio, 72% de posse de bola. Eu vi um momento que a posse de bola, até apareceu aqui no telão, estava em 81%. Isso já caminhando para o final do primeiro tempo, 30 e poucos minutos. E só finalizou 7 vezes. Então, acho que o Flamengo precisa finalizar mais, traduzir esse domínio em mais finalizações, em incomodar mais o adversário. Esse acho que foi o ponto negativo. O ponto positivo, além da vitória, foi que praticamente não correu riscos, né? O risco ali no segundo tempo, algum risco, está muito pequeno para 90 minutos, né? Acho que foi satisfatório, mas um pouco aquém. Acho que o Flamengo poderia fazer mais e poderia até buscar mais gols para ter uma vitória mais elástica e ter uma vantagem sobre o Chelsea, não nos cartões, mas sim no saldo de gols. Se o Flamengo consegue hoje uma vitória mais ampla e arranca o empate com o Chelsea, por exemplo, ele vai para a última rodada em vantagem, né? Jogar contra o Los Angeles FC e o Esperança será o adversário da equipe inglesa. Porque tem que pensar em todas as possibilidades, tem que pensar na classificação, mas tem que pensar também no que é possível fazer, o que de melhor é possível fazer. E acho também que o time pode se apresentar mais, pode jogar um futebol melhor. Foi uma partida aceitável, mas abaixo do que poderia ser pela superioridade, pelo volume de jogo, que poderia ser traduzido no número maior de gols. Mas aí tem que finalizar mais. Agora, gostei muito. Óbvio, o Luiz Araújo é até redundante falar, né? Ele é o cara que decide os jogos. Um gol e uma assistência. Muito bem também o Jorginho. Iniciou a jogada do primeiro gol, deu passe para o segundo gol, jogando mais à frente, o primeiro homem ali, o primeiro volante acabou sendo, na maior parte do tempo, Pulga,
no segundo tempo. Até o Jorginho fez um pouco esse papel, mas na maior parte do tempo ele jogou um pouco mais à frente e funcionou muito bem porque participou dos 2 gols, né? Iniciando uma jogada e dando assistência para o segundo gol. Estreia muito convincente, um jogador muito acima da média que vai enriquecer muito esse time do Flamengo. Mauro, você concorda? Dá para fazer ponto contra o Chelsea? E qual seria o adversário mais difícil entre Los Angeles e Esperance, na sua opinião? Vai depender do confronto entre os dois. Por exemplo, o Flamengo é mais interessante que o Esperance ganhe do Los Angeles, que já chega com os 4 pneus arriados contra o Flamengo na última rodada, com 2 derrotas, né? Em tese, é mais interessante. Porque aquele que venceu o próximo jogo, né, no caso do duelo dos 2 times que perderam, ele vai para a última rodada ali com alguma expectativa, algum sonho, né? Imagine, o Esperance ganha do Los Angeles, aí torce para o Flamengo perder para o time americano e vai tentar ir no saldo de gols, enfim, ele vai com alguma expectativa. Então, acho que esse jogo vai definir bem o nível de interesse, de empenho do adversário do Flamengo ou do Chelsea na última rodada. Sobre vencer o Chelsea, é claro que o Flamengo tem que tentar vencer o jogo. Não existe nada impossível no futebol. O Flamengo tem ótimos jogadores, o Chelsea é um time forte, é um time acostumado a jogar em campeonatos de um nível mais elevado, enfrentar adversários mais difíceis do que o Flamengo, mas o Flamengo é um time jovem também, é um time muito jovem, o Flamengo pode fazer um bom jogo, o técnico Maresca já falou que vai revezar jogadores durante a competição, porque é desgaste, calor, etc. E na sexta-feira deverá fazer calor. Hoje a temperatura aqui era de 18 graus durante o jogo. Na sexta-feira a expectativa, o jogo vai ser 3 da tarde. Hoje foi 9 da noite no horário local. Na sexta-feira vai ser uma temperatura de 30 graus, segundo a previsão. Então pode-se contar aí uma sensação térmica de 30 e poucos graus. Isso aí na Inglaterra nunca tem, né? 30 e poucos graus. No máximo bate 29 ali, 28, dificilmente chega a essa temperatura. Então, não sabemos nem que time o Maresca vai colocar em campo. Então, possível não é o favorito, acho que tem que tentar, o Flamengo tem que tentar. O Flamengo tem um investimento muito alto, tem jogadores muito bons. O próprio Jorginho jogou no Chelsea não faz muito tempo, estava no Arsenal, que é um rival local, né, de Londres. Tem que tentar o melhor possível. Mas acho que hoje o Flamengo poderia ter buscado mais gols, poderia finalizar mais, ter tido um apetite e uma voracidade maior no ataque para tentar um placar um pouquinho mais elástico. Isso seria muito importante num eventual empate entre os dois. Digamos, o Flamengo empate com o Chelsea, aí vai definir o saldo de gols. Então foi bom, mas poderia ter sido melhor o que vimos hoje aqui. De clubes. Foi uma grande partida do Flamengo? Não sei se eu posso dizer que foi uma grande partida do Flamengo. Mas eu posso dizer que foi uma partida que o Flamengo controlou muito bem. Foi uma partida que o Flamengo soube administrar muito bem e chegar a um resultado de 2-0, que pelo menos o coloca em pé de igualdade com o maior adversário no grupo, que é o Chelsea, que também estreou vencendo por 10-0. Acho até que enfrentando um adversário mais fraco do que o Flamengo. Acho que esse time do Esperance é melhor do que o time dos Estados Unidos que o Chelsea venceu por 2-0. Mas vamos combinar, vamos conversar com todo mundo, né? A live está começando agora. Mas, enfim, continuando aqui. Então, eu vou dizer uma coisa. Em relação ao jogo com o Chelsea, eu não estou tão preocupado. Porque eu vi o Chelsea hoje. O Chelsea jogou com um time misto. É bem importante que a gente como é que se diz? Ressalte isso. O time que ganhou a competição que eles estavam jogando, qual era? Não é Nations League. Agora me esqueci. A competição europeia, lá, que é a terceira competição em importância, o Chelsea foi campeão. O time que fez aquela final hoje tinha só 6 titulares em campo. Ou seja, o Chelsea poupou meio time. O treinador dele, aliás, não fez mistério. Ele disse que com esse calor, com esse clima dos Estados Unidos, a solução era rodar bastante a escalação. E foi o que ele fez. Ele rodou a escalação, começou com um time misto, metade titular, metade reserva. Ganhou de 2-0, sem fazer grandes exibições, pelo contrário. Ele quase tomou um empate quando estava ganhando de 1-0. E aí não tomou, o goleiro pegou, está no contra-ataque, na saída, ele acabou fazendo 2-0. Mas está longe de ser uma grande exibição. Longe. Contra o Flamengo ele deve jogar com todos os titulares? Muito provavelmente. Muito provavelmente deve jogar com todos os titulares contra o Flamengo. Mas o Flamengo também vai jogar com todos os seus titulares, né? Inclusive o De La Cruz. Comenta-se que o De La Cruz está sendo guardado para esse jogo. O que se sabe
das notícias que vêm lá dos Estados Unidos, é que o De La Cruz poderia até ter ido para o banco hoje, mas que o Filipe Luís preferiu preservá-lo de uma maneira geral para que ele esteja na ponta dos cascos contra o Chelsea, que é o jogo-chave do grupo. É o jogo-chave. Por que é o jogo-chave? O Flamengo vai classificar, gente. Ganhando o jogo de hoje, o Flamengo está na cara que o Flamengo vai classificar. Isso aí não dá nem para ter dúvida, né? Agora, tentar classificar em primeiro é que é o fundamental. É o que é o fundamental, porque para fugir de quem? Para fugir do Bayern de Munique. Para fugir de quem? Para fugir do Bayern de Munique. Porque se por acaso o Flamengo for segundo e o Bayern for primeiro, como deve ser no grupo de lá, aí a tarefa é muito difícil. É muito difícil. Então, peraí um instantinho só. Líder do grupo, mas repito, ele está líder do grupo, ele tem o mesmo número de pontos e o mesmo saldo de gols do que o Chelsea. Mas ele é líder por causa de ter menos cartões amarelos. Cartão amarelo é critério de desempate nesse caso. Mesmo número de vitórias, cada um ganhou uma, mesmo saldo de gols, cada um ganhou por 2-0. Mas o Chelsea tomou 3 cartões amarelos, o Flamengo tomou um só do Bruno Henrique quando entrou no final. Então o Flamengo, usando aquela aquele velho clichê, se terminasse hoje, o Flamengo era primeiro lugar. Imagina, escaparia do Bayern de Munique. Mas voltando ao jogo de hoje, eu vi coisas boas e eu vi coisas que me preocuparam um pouco. Mas as coisas que me preocuparam hoje, acho que podem ser benéficas no jogo com o Chelsea. Vou explicar já, com mais calma. Deixa eu só responder. Por isso, Filipe Luís aprendeu que o Luiz Araújo joga melhor na direita? Não, eu acho que ele já sabe, né? O problema todo agora é a formação do Flamengo. Com a chegada do Jorginho, e principalmente agora quando o De La Cruz estiver liberado para jogar, qual será o meio-campo do Flamengo? Isso é um quebra-cabeça. O Flamengo passou a ter ótimos jogadores no meio-campo. Pulgar, Jorginho, jogou muito bem hoje, inclusive deu uma assistência linda para o Luiz Araújo fazer o segundo gol. Gerson, Arrascaeta e quem foi que eu esqueci aqui? Pulgar, Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. 5. Será? Acho que ainda estou esquecendo um. Hoje jogou Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Gerson pela direita. No próximo jogo tem mais o De La Cruz aqui, são 5. O Arrascaeta hoje em dia está jogando quase que como um atacante, né? Bem avançado. Mas para você botar o De La Cruz aqui no meio, como é que vai fazer? Então a questão do Luiz Araújo, você tem toda a razão, ele joga muito melhor pela direita, não há a menor dúvida. Mas para casar tudo isso aí, fatalmente o Filipe Luís vai empurrar o Gerson para a direita. E aí o Luiz Araújo sobra para a esquerda. A não ser que ele queira fazer uma formação em que, de repente, o Gerson caia mais pela esquerda. Não sei, isso tudo nós vamos ter que ver. Acho que o Filipe Luís terá um quebra-cabeça bom para pensar nesses próximos dias em como vai montar o time contra o Chelsea. E aí, Vitor Sérgio, que visão você fica desse primeiro jogo, dessa estreia do Flamengo nesse Mundial de Clubes? Boa noite, Vess. Boa noite, Tainá. Boa noite, todo mundo ligado aqui no Prorrogação. Acho que fica uma visão de uma partida boa, de uma atuação bem coerente com o que é o Filipe Luís. Fica também uma questão ali do Flamengo ter diminuído muito o ritmo, muito diminuído demais o ritmo. E ali acho que já começou a entrar ali numa espécie de uma desconcentração, e aí erros de passes bobos. Tanto é que quando o Rossi fez sua única defesa mais destacada no jogo, logo depois o Flamengo esticou um pouquinho a corda e fez 2-0, e aí sim deu uma descansada. Gostei da estreia do Flamengo, gostei das mudanças do Filipe Luís e gostei da execução que o Flamengo teve, de novo, bem coerente com o que quer o seu treinador. Você... Importante vencer, importante chegar contra o Chelsea com esses 3 pontos conquistados para sonhar com alguma coisa, né? E essa alguma coisa é muita coisa, né? É ganhar do Chelsea, é tentar o primeiro lugar e fugir do Bayern. É tudo isso, é um combo aí para pensar em oitavas de final.
Acho que é uma atuação que tem um pouco do DNA do Flamengo, quando a gente olha aquele começo de jogo, do time intenso, do time que pressiona, do time que quer ser protagonista, e que quando sai esse primeiro gol, a coisa se tranquiliza. O que o Flamengo sofreu muitas vezes foi a imprecisão, apesar de um volume muito grande, muitas oportunidades, a bola não entrava, e o que podia ser um jogo tranquilo virava ali um drama, um desespero, e às vezes a vitória nem vinha, né? Hoje saiu o gol com 17 minutos. Acho que o que frustrou um pouquinho foi que o Flamengo não conseguiu continuar, né, até o final do primeiro tempo, até porque humanamente é impossível mesmo. Mas com aquela produção, o Flamengo poderia ter feito mais no primeiro tempo, e o segundo tempo é um pouco mais desligado. Aí a gente não sabe, tanto hoje quanto o que aconteceu ontem com o Botafogo, se já é a preocupação com o europeu da segunda rodada, vamos diminuir, vamos dar uma segurada, e isso acabou fazendo os caras se animarem no segundo tempo, né? O Rossi teve que fazer defesa com o pé, eles foram começando a finalizar da entrada da área, até que o Jorginho acha um passe maravilhoso pro Luiz Araújo e fecha o jogo. Então os gols vieram em momentos certos, né? O gol do primeiro tempo evitou que o tempo passasse e fosse virando um drama o jogo, e o gol do segundo tempo quando os caras estavam se animando. O dever tá feito no primeiro jogo, mas óbvio que sexta-feira o nível vai ter que ser melhor, né? Até por esse começo hoje que eu já estava falando aqui do Flamengo no jogo, e não só o começo do Flamengo, mas o começo do Esperance também, que deu uma assustada, assim, né? Tipo, a qualidade desse cara é isso aí mesmo. Depois eles até deram uma melhorada. Dava pra ser mais, era pra ser mais, o 2-0 tá bom, é uma estreia, tem que ir com calma, que avaliação você faz, de boa noite. Boa noite, acho que sem dúvidas dava pra ter sido melhor, acho que o Flamengo tentou controlar demais e tirou o pé muito cedo. Logo aos 30 minutos ali, você já via que o Flamengo estava com um ritmo muito menor do que a gente está acostumado a ver. É claro que o comportamento e a qualidade do adversário condicionaram isso. E aí eu volto a falar também sobre nível de enfrentamento, né? Porque eu acho que o Flamengo, pelo que a gente sabe que tem, poderia ter enfiado pelo menos um 4-0 no Esperance. E a gente sabe também que o saldo de gols pode ser importante no final das contas. E outra coisa que a gente tem que... Mas o Chelsea fez mais ou menos a mesma coisa. É exatamente esse ponto que eu ia falar. Outra coisa que a gente tem que analisar. O Chelsea hoje correu riscos também, assim como o Flamengo correu. Só que eu não acho que o Chelsea vai entrar com o mesmo comportamento diante do Flamengo que entrou contra o LA. E também não acho que o Flamengo vai ter o mesmo comportamento que teve contra o Chelsea. E o Chelsea deu uma poupada, tipo no Enzo, por exemplo. né? Ele entra no segundo tempo, inclusive faz o segundo gol. Enfim, acho que é que o Chelsea sofreu mais do que o Flamengo, né? Mas a qualidade do LA é bem superior à do Esperance. Sem dúvida alguma. O que me decepcionou um pouco, né? Que a gente ouviu tanta coisa, né? O Esperança, se bem que tinha técnico estreando hoje, né? Mais 11 jogos de invencibilidade, a segunda maior invencibilidade entre todos os times que chegaram pro Mundial. Eu esperava um time que início deu uma assustada, vai. O início eu falei, caramba, não vai dar pro cheiro, né? E o Esperança só conseguiu fazer alguma coisa do jogo quando o Flamengo deu uma diminuída no ritmo, né? Porque eu tava acompanhando alguns jogos do Esperança já no outro treinador. Era um time que marcava alto, era um time que subia a marcação, e acho que hoje, entendendo, e devem ter feito, o treinador novo deve ter feito um rascunho do Felipe Luiz, deve ter entendido que se ele desse marcação alta, que ele ia sofrer mais, porque o Flamengo tem uma qualidade de saída muito boa, né? Com o Rossi, com os dois zagueiros e tudo. Hoje não teve o Alexandre, que também dá uma qualidade muito boa de saída, mas em compensação passou a ter o Jorginho. Então eu imagino que ele deva ter mudado um pouquinho a característica, e aí o Esperança não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, né? Então, o Esperança foi ter a bola no campo de ataque do Flamengo depois que já tinha tomado 1-0 com 38, 36, sei lá. Então, assim, foi de fato muito, muito baixo. O Chelsea sofreu bastante, né? O Chelsea sofreu muito até fazer. E foi muito parecido com... E teve chance, com o LA teve chances mais claras. Teve chances mais claras. Mas tem muito mais e foi qualidade. muito parecido, porque o Flamengo tomou a finalização lá, que o Rossi jogou para escanteio, na jogada seguinte fez o gol. O Chelsea teve um bate-rebate, 3 chances, que nem ia valer porque o cara estava impedido no nascedor, mas foi ali Aí na jogada seguinte o Enzo fez, mataram o jogo 2-0, né? Então é o que a gente vai ter ali, o jogo sexta-feira é um jogo que a vitória praticamente define, considerando os outros dois do grupo, a vitória praticamente define o primeiro lugar do grupo, se alguém vencer, né? Brasileiro que está olhando para o Mundial, achando que o Mundial é a chance do futebol brasileiro, é a redenção do futebol brasileiro. E nós vamos mostrar para o mundo o nosso futebol. Lembra, sabe aquele negócio? Que 5 estrelas, aquela conversinha mole. Esse brasileiro vai se estrepar, porque não vai ser isso.
Aquele que acredita que tem que ser, os placares vão ser duros, difíceis, sofridos, e aí dá para ir caminhando, esse talvez tenha a sua esperança não tão ferida. Porque tem gente que acha que o Brasil vai chegar lá e detonar, não vai. Pedro Ivo Almeida com a gente a partir de agora nesse Linha de Passe, acompanhou de perto a vitória do Flamengo sobre o Esperança e traz as impressões dele também. E claro, primeiro de tudo, quando a gente tem um repórter, no caso um repórter comentarista, que é o Pedro Ivo em loco, a gente quer saber de clima. Como é que sai o torcedor do Flamengo? Né? Ele tá friozinho lá, tá com casaco. Como é que tá o clima do torcedor do Flamengo aí, Pedro? A gente falando aqui, poderia ter sido mais, mas tudo bem, estreou legal, com vitória, é importante. Como é que tá o torcedor do Flamengo aí nesse clima aí, dessa estreia contra o Esperança? Pedro, aí tem muito pra gente conversar também. Eu quero você o programa todo, hein? Em pé aí o programa todo, Pedrão, participando com a gente. Tudo bem, William? Um abraço a você antes de qualquer coisa. Eu já peço desculpas antecipadamente caso algum tunisiano ou rubro-negro mais exaltado possa invadir o nosso link aqui, mas a gente volta assim que liberar. Até você está vendo aqui, né? Temos candidatos. O que eu acho... Um segundo. Vamos lá, vamos tentar, William. Vou retomar aqui que a gente tem que ficar na rua por regras de direitos da FIFA. A gente precisa sair do estádio para fazer esse link, mas não tem problema nenhum, a gente está acostumado. Vamos lá. Sobre o jogo em si, sobre o ambiente. Estou ouvindo atentamente aqui o Vitor, o Jean, Calça, a mesa toda. Um tom de poderia ser mais, um tom de, pelo início do jogo, poderia ter construído mais, vantagem, comparação. Eu acho que o tom aqui é um pouco diferente. O torcedor do Flamengo, ele carregava uma ansiedade muito grande, uma ansiedade do tipo... Eu já vi esse time derrapar em outras situações, eu já vi esse time ficar pelo caminho em semifinal do antigo formato do Mundial de Clubes. Não conhecemos muito o time tunisiano, mas conhecemos as oscilações desse Flamengo, ainda que tenha muita qualidade. Então, o clima é de um certo alívio. Passado o alívio, um clima de festa. O Flamengo precisava ganhar para superar um pouco essa estreia ansiosa. Os jogadores falam muito em ansiedade. O Felipe Luiz falou em conter, sabe, ali, o primeiro tempo, uma ansiedade. O Léo Ortiz fala muito em como controlar essa ansiedade de um gol no início, o gol sai no início, então consegue controlar ali um pouco isso. Então acho que é uma página virada de uma estreia. O Flamengo queria os 3 pontos, o Flamengo queria passar um pouco esse nervosismo de estreia e acho que ele conseguiu. No segundo momento, por que não ter uma boa atuação contra o Chelsea e beliscar? Mas aqui a galera tá empolgada. Então eu acho que aqui dá um pouco do tom do que é essa estreia do Flamengo. Muita festa pela vitória, não exatamente lamentação de que não foi 3, 4, 5. O torcedor do Flamengo queria soltar um pouco, extravasar. Tinha muita ansiedade, tinha muito de será que vamos empatar, será que vamos tropeçar? Não. Primeira página virada, vitória, 3 pontos. O que podemos fazer contra o Chelsea no segundo momento? Acho que tem um pouco disso, desse Flamengo. Já a gente volta para falar um pouco mais. Só entender essa rapaziada aqui que está invadindo o nosso link, mas a gente segue por aqui. Tá aí normal, o torcedor tá... Eu não sei se a gente vai ter o Pedro Ivo até o final, tá bom? Acho que ele precisa negociar com o pessoal aqui, precisa dar um tempo pro Pedro, senão não vai conseguir terminar o programa. Se eles não mexerem no meu equipamento, já tá bom. Eu só queria entender o que fazem 2 cruzeirenses ali. Eu te explico. Mas tudo bem, explique, por favor. Eu te explico. Por favor. Há uma amizade das torcidas. Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Internacional, então quando vão jogar nos seus estádios, respectivamente, são bem recebidos. Eu desconfio por isso que os cruzeirenses estão aí. Vai lá, né? Não são nos seus estádios. Ô, Pedro, fala aí, você chamou aí, garoto. Vamos lá. Não, rapidinho, só para dar até o tom. O Birner traz parte da explicação, vou trazer outra. Tinha São Paulino aqui também, porque as organizadas são amigas de São Paulo e Flamengo, mas tinha vascaíno, tinha corintiano, tinha cruzeirense, tinha palmeirense, tinha tricolor fluminense do Rio de Janeiro. Então tem muito também do cara que mora aqui há muito tempo e não tem contato com o futebol do Brasil há muito tempo. Então queria simplesmente estar aqui, só para trazer um pouco dessa situação, porque tantas camisas de times brasileiros aqui no jogo do Flamengo. Mas repetindo, é um clima de festa, é um clima de comemoração. O Flamengo ganha um jogo de Mundial, evita aquele tropeço, aquilo que poderia ser piada para os rivais, tropeço. E no segundo momento pensar, fazer cálculos, por que não empatar, tentar construir um placar mais dilatado contra o LAFC, sim. Todo mundo quer fugir do Bayern ali nas oitavas. Sem dúvida. Acho que é mais ou menos por aí, é o passo a passo. Mas a gente está falando de Chelsea e de Flamengo, que estão no mesmo grupo. E, Pedro, a gente vai tocando aqui a conversa. Se você quiser entrar, não precisa nem esperar eu te chamar, não. É só chamar daí que a gente também te coloca no papo e vamos que vamos. Hoje, adversários diferentes. A gente já falou aqui que o Los Angeles me pareceu uma equipe melhor do que o Esperance. Mas vamos lá.
Quem produziu melhor, quem jogou melhor, no comparativo, olhando Chelsea e Flamengo, quem deixou uma melhor impressão para o próximo confronto? Que é justamente entre os dois aí que a gente quer chegar. Então, primeiro que eu sempre acho muito difícil a gente pegar 2 jogos esporádicos, né, 2 jogos diferentes. Adversários diferentes. E com adversários diferentes e fazer comparação. Esse foi melhor, aquele foi pior. Eu acho que assim, a gente pode afirmar que nem o Chelsea jogou no seu máximo e nem o Flamengo jogou no seu máximo. Acho sim que o Chelsea, para mim eu vejo o Chelsea como favorito contra o Flamengo. Nós estamos falando do 4º colocado da Premier League também, então é bom lembrar. Eu não falo nem do título da Conference, que era quase uma obrigação para o Chelsea diante do investimento que tem, dos jogadores que contratou e tudo mais, mas é o 4º colocado da última Premier League. Então, óbvio que ele é visto como favorito diante do Flamengo, mas como eu não acho que o Chelsea hoje esteja entre os 5 melhores europeus do torneio, que são aqueles, acho, mais fortes, que num confronto contra brasileiros vão entregar muita dificuldade, acho que o Flamengo pode vencer. Agora, em que dia vão estar Chelsea e Flamengo quando eles se enfrentarem? Né? O quanto vão dar certo as coisas para um ou para outro? Aí são daquelas coisas que, assim, o futebol não te permite fazer muito prognóstico, imaginar esse daqui vai estar melhor, esse vai estar... Acho que assim, são 2 times que estiveram abaixo do que eles podem render, mas também eu acho que são 2 estreias. Para o Flamengo tem um peso maior a estreia, por tudo que o Pedro trouxe, de fato. Acho que o Chelsea talvez se abale menos com isso, né? Inclusive no estádio, no jogo do Chelsea, você tinha menos público, né? Eu acho que de maneira geral a gente está vendo os estádios cheios até, estão distribuindo ingresso, não estão distribuindo ingresso, eu não sei, mas acho que assim, era obrigação da FIFA também fazer isso, né? E distribuir os ingressos ou vendê-los mais baratos para que a gente não tivesse os estádios vazios. Isso não tem acontecido. Sim. Né? Então acho que, de maneira geral, a coisa está indo. Jean. Fala, Pedro. Só para te complementar, porque aqui foi um cenário bem diferente. O Lincoln Field, estádio aqui da Filadélfia, que vai receber os 2 primeiros jogos do Flamengo, recebeu o primeiro e recebe o segundo, ele tem uma capacidade aproximada de 68, 69 mil torcedores. Hoje tínhamos aqui apenas 25 mil, menos da metade, quase 1/3 ali do estádio apenas ocupado, e também 4 setores fechados. São 3 anéis, né? O primeiro anel que não estava lotado, bastante cheio, que é o que aparece mais na TV. O segundo anel vazio e o terceiro anel fechado. Os 4 setores do terceiro anel fechados. Então, assim, só para dar a sensação aqui da Filadélfia. Aqui não dá para dizer que o público foi satisfatório, não. Só para complementar no teu raciocínio aí. Legal, é bom saber. Inclusive, acho que assim, Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Esperança por 2-0 aí, né? É o líder do grupo momentaneamente aí, né? Até a próxima rodada, que vai enfrentar o poderoso Chelsea, que nessa primeira rodada venceu o Los Angeles Galaxy aí, né? Los Angeles FC por 2-0 aí. E é aquilo, colocou um time misto aí, né? Devido ao calor, o próprio técnico já chegou a isso, colocou um time misto, vai mesclar muito, né? Devido a ser final de temporada e revezando os jogadores, né? Então aquilo, porém, é que o jogo de sexta-feira, acho que vai ser o jogo que sim vai decidir a vida de Chelsea e Flamengo, né? Quem vencer esse jogo, se houver algum vencedor nesse jogo aí, será o time praticamente já classificado, né? Vai depender muito se o Esperança ou o Los Angeles acaba ganhando o jogo, né? Mas voltando a falar sobre o jogo do Flamengo, né? O Flamengo foi muito bem aí. Começou aqueles primeiros 15, 20 minutos avassalador, sem deixar o time adversário respirar. E no minuto ali, entre 15 a 20, conseguiu fazer um gol aí com uma excelente jogada de Varela, cruzamento de Varela. Luiz Araújo só escorou e o Arrascaeta de chapa conseguiu abrir o placar. E depois disso, o Flamengo continuou pressionando, continuou tendo a bola, continuou sendo dominante do jogo ali, né? Obviamente chegou um momento do jogo ali no minuto 30 em diante, o Flamengo cansou de marcação pressão, né? Marcação alta, porque humanamente, obviamente concordo com o VSR, isso é impossível, principalmente nos Estados Unidos, né? Que está chegando verão lá, né? No hemisfério norte do planeta Terra, obviamente do planeta Terra é verão, tá chegando perto do verão, né? Então a estação verão está batendo na porta, então essa situação acaba complicando, né? E eu acho que o Mauro César falou aí, né? Que no jogo do Flamengo e Chelsea, né? O jogo vai ser de tarde, 3 horas no horário do Brasil, e lá nos Estados Unidos, né? Acho que é
1 hora, 2 horas da tarde, né? Acho que é o quesito fuso horário. Vai bater 30 graus aproximadamente, né? Entendeu? Então vai ser uma situação complicada. Porém, o Flamengo conseguiu sim me surpreender, jogou muito bem no segundo tempo. E foi também dominante, porém com alguns erros de passe do Flamengo, né? Como do Pulgar, do Varela, assim, o Varela jogando muito espetado lá em cima, né? Como um ala, entendeu? E o Flamengo sofreu pelo esse lado de lá, pelo lado do Varela, porque o Varela só estava atacando. Então, quando o Flamengo errava algum passe aí, né? Aquele camisa 11 lá do Esperança da Tunísia ali, né? Então, sempre levava perigo, né? E aquela chance lá que o Pulgar, foi o Pulgar ou acho que foi o Pulgar que errou o passe ali no meio de campo. Ele fez tocar o passe pro Varela e quis forçar no meio de campo ali, acho que era o Luiz Araújo, né? Ele teve o contra-ataque ali e quase saiu o gol de empate do Esperança. Após isso, né? O Flamengo sim conseguiu construir uma jogada. E te falar uma coisa, aquele cruzamento do Ayrton Lucas, a jogada começou com o Ayrton Lucas, tabelou com o Gerson. Ayrton Lucas recebe na linha de fundo, cruza, bola teoricamente passou direto, o Luiz Araújo consegue, o Bruno, acho que foi o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique que pegou a bola, toca pro Jorginho, e o Jorginho de primeira, tá? Aquele passo lá de primeira, consegue achar o Luiz Araújo sozinho, ajeitou o corpo, bateu chapado, né? Aquela finalização de retirar a bola, fazia curva, né? Tirando o goleiro ali, e fez 2-0, tranquilizou a partida e depois o Flamengo só controlou, né? E, teoricamente, podemos dizer assim, que o segundo tempo do Flamengo só foi para controlar o jogo, né? Efetivamente. Então, depois que fez 2-0, o Flamengo deu aquela tranquilizada ali, né? Não só os jogadores, mas como o torcedor também, né? Porque ter o domínio do jogo inteiro, praticamente, com 1-0 é perigoso. E o Flamengo já sofreu muito com isso nessa temporada, né? Então, 2-0, placar tradicional, como foi o Chelsea também. O Flamengo é líder do grupo porque só levou um cartão amarelo, já o Chelsea levou 3, né? Esse cartão que o Flamengo levou foi o cartão do Bruno Henrique. Então agora é descansar, treinar, se recuperar, porque sexta-feira tem um clássico entre Flamengo e Chelsea que vai parar o Brasil, né? Um dia anterior vai ter Botafogo e PSG e depois Flamengo e Chelsea. Só essa Copa do Mundo de Clubes para proporcionar isso, né? Então é isso aí, tamo junto. E é nóis, nosso